Boa noite. Hoje o tema da nossa aula é culpa. Nosso Código Penal, no inciso 2, em seu artigo 18, nós temos a conceituação do crime culposo, que é quando o agente deu causa ao resultado, quer por imprudência, quer por negligência ou por imperícia. Existem alguns elementos do fato típico do crime culposo que precisam ser observados. São os seguintes: conduta voluntária, tipicidade, resultado involuntário, nexo causal, que é o liame, que é a ligação, quebra de um dever de cuidado objetivo, seja por imprudência, negligência ou imperícia, previsibilidade objetiva do resultado e uma relação de imputação objetiva. Entre as modalidades da culpa, nós precisamos entender o que é imprudência, o que é negligência, o que é imperícia. Vamos iniciar traduzindo o que é imprudência. Imprudência nada mais é do que a prática de uma conduta que é arriscada, que é perigosa e que tem um caráter comissivo. O que é comissivo? É um caráter a partir de uma ação. Imprudência ainda é a forma ativa da culpa. Então, imprudência, a conduta imprudente é aquela que se caracteriza pela intempestividade, precipitação, insensatez e moderação. É a conduta daquele motorista que dirige bem acima da velocidade permitida numa via pública e de forma embriagada, fazendo manobras arriscadas, enfim, conduta imprudente. Ele está tendo um caráter comissivo, que é uma ação, ele está dirigindo. Contudo, ele sabe que aquilo é errado, mas mesmo assim ele persevera, ele continua agindo o quê? De forma imprudente, tá? Então, imprudência, uma espécie, uma modalidade de culpa. Nós temos ainda a conduta negligente, a negligência. Negligência nada mais é do que a forma passiva da culpa. É um dever de fazer aquilo que a diligência normal impunha, de acordo com Rogério Greco. Age com negligência aquele motorista que não troca o pneu, ele deveria trocar o pneu, ele sabe que está desgastado, ele percebeu, mas ele não troca. E se porventura acontece um acidente? Culpa? Qual é a modalidade? Negligente. Imperícia. Imperícia nada mais é do que a incapacidade, a falta de conhecimento necessário para o exercício de determinada função, de determinado mister, de acordo com Guilherme de Souza Nutt. É aquele profissional que não tem conhecimento necessário, aptidão para o exercício da sua profissão. Age com imperícia, por exemplo, um médico que na operação ele erra a artéria a ser cortada, trazendo a óbito o paciente. Um princípio muito importante e que merece destaque aqui é o princípio do incremento do risco. Klaus Roxin, nome importante, que traduz a teoria da imputação objetiva, que nada mais é do que o risco juridicamente proibido e relevante, a produção do risco no resultado. E por esta teoria, esse princípio do incremento do risco, que é ligado à teoria da imputação objetiva, busca nada mais do que substituir, né, na verdade, a previsibilidade do resultado, ligando o quê? Ao incremento do risco. Para Klaus Roxin, é necessário examinar qual a conduta de todos esperada de acordo com os princípios do risco que é permitido. E precisa ainda comparar com a do agente, que com o escopo de verificar se ele aumentou o risco ao bem,
Constatando-se, pessoal, o incremento do risco, haverá culpa, de modo que o sujeito ele vai responder pelo resultado produzido. Se prevista a forma culposa, claro, porque nem todos os tipos penais prevêem a forma culposa. A forma culposa é a exceção, a dolosa é a regra, lembram? Caso contrário, gente, não haverá crime. É importante entender esse incremento desse risco, risco juridicamente proibido e relevante, tá? Prosseguindo, mais uma vez, eu traduzo para vocês as modalidades da culpa: imprudência, negligência, imperícia. São importantes e carecem a nossa atenção. Previsto no artigo 18, inciso 1º do Código Penal. Ainda conversando sobre modalidades de culpa, eu preciso pontuar, destacar culpa consciente e dolo eventual. O que é culpa consciente? Culpa consciente é aquela culpa com previsão do resultado. O agente, né, o sujeito, ele pratica o fato, ele prevê a possibilidade de acontecer aquele evento, aquele resultado, porém, de forma leviana, ele confia na habilidade, só que produz, por imprudência, por negligência ou por imprudência, o resultado. A título de exemplo, o agente que dirige uma via perigosamente, ele vê um transeunte, um pedestre atravessando a rua, ele até tenta, mas ele não tem êxito em evitar aquele resultado, né? Em evitar o atropelamento. Acontecendo um acidente aqui, pessoal, teremos culpa consciente. Não se pode confundir culpa consciente com dolo eventual. Dolo eventual, ele mostra, se o sujeito mostra-se indiferente quanto à ocorrência do resultado, não tenta impedir o resultado. Nesse mesmo exemplo que eu dei em culpa consciente, desse agente que está dirigindo em alta velocidade, vê um pedestre, né, vê um transeunte atravessando ali, mas ele continua em alta velocidade. E ele pensa assim, se morrer, morreu. Nesse caso, estamos diante de um dolo classificado como eventual. Ainda conversando sobre modalidades de culpa, não podemos nos esquecer de classificar a culpa própria da culpa imprópria. A culpa própria, ou também chamada de propriamente dita, se dá quando o sujeito produziu o resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Artigo 18, inciso 1º e 2º do Código Penal. É, portanto, a culpa que a gente trabalhou na nossa aula, a culpa própria, propriamente dita. O agente agiu por imprudência, culpa própria, culpa propriamente dita. Nós temos ainda outra modalidade, que é a culpa imprópria, também conhecida como culpa por equiparação, como culpa por assimilação. Essa modalidade de culpa ocorre quando o agente realiza um comportamento doloso, desejando produzir um resultado, o qual lhe é atribuído a título de culpa, em face de quê? Em face de um erro precedente em que incorreu, que o fez compreender mal, ter um mau entendimento da real situação, e interpretar de forma equivocada, de forma errônea, os fatos. São exemplos de culpa imprópria, traduzidas pelo Código Penal, o erro de tipo permissivo inexcusável. Está lá no artigo 20, parágrafo 1º, parte final do Código Penal. Temos também, a título de exemplo, o excesso culposo nas excludentes da ilicitude.
Artigo 23, parágrafo único, parte final do Código Penal. Nada melhor do que exemplo para a gente compreender melhor o assunto. Vamos imaginar alguém que caminha à noite, começa a ser perseguido por outra pessoa, começa a apertar o passo, com medo de ser assaltado, ele está de noite, até que este se aproxima e, quando se dirige verbalmente ao pedestre, recebe deste um golpe violento na cabeça, pois o sujeito temia ser roubado e acreditava fielmente, pelas circunstâncias, que se tratava de um ladrão. Depois da agressão, contudo, o pedestre nota que se tratava de um velho conhecido que somente queria cumprimentar ele. Olha, apurando-se esse caso, que o agressor poderia ter evitado o equívoco se ele tivesse notado que se tratava de uma abordagem amistosa, ele vai responder pelo quê? Por lesão corporal culposa, prevista no artigo 129, parágrafo 6º, Código Penal, combinado ou juntamente com o artigo 20, parágrafo 1º, parte final do Código Penal. Muito embora, pessoal, ele tenha atingido de forma proposital, de forma dolosa a vítima, ele agiu pensando o quê? Que se tratava de um ladrão, tá? Então, isso traduz o quê? A culpa imprópria, agir por erro, tá bom? Há ainda a modalidade que merece a nossa atenção e destaque, que é o crime classificado como préter doloso. Além dos crimes dolosos e culposos que nós estudamos, reconhece-se um terceiro, que seria o crime préter doloso. Ele também é chamado como préterintencional, em que o resultado vai além da intenção do agente. Esse desejo, essa intenção desse resultado, e o atinge. Mas sua conduta enseja outro evento por ele não querido. Ele não queria que tivesse acontecido daquela forma, mas aconteceu. Foi muito além do que ele pretendeu. Diz-se tradicionalmente, né, nós temos a maioria da doutrina, a doutrina majoritária, trabalha com a seguinte frase para a tradução do crime préter doloso: dolo no antecedente e culpa no subsequente. O que acontece aqui? O sujeito, ele tinha dolo, intenção mais vontade na primeira conduta, mas aconteceu um agravamento. E esse agravamento, ele não tinha intenção, ele não tinha vontade. Então, nós estamos diante o quê? Do crime préter doloso, dolo no antecedente e culpa no subsequente. Exemplo: lesão corporal seguida de morte. Lesão corporal seguida de morte é um exemplo em que o crime foi qualificado pelo resultado, foi mais grave, se agravou, mas esse agente não tinha essa intenção nesse resultado. É isso. Aqui nós encerramos a nossa aula a respeito de dolo e de culpa. Bons estudos!